Olá a todos! Hoje eu vim compartilhar com vocês uma sequência de vídeos, na verdade são 3 vídeos que eu vou gravar a respeito dessas experiências que eu tive com a projeção astral e com um ente querido, uma pessoa muito próxima, muito querida minha. Para as pessoas que me acompanham aqui no canal, vocês já sabem que eu sempre comento a importância da gente não se apegar às questões pessoais, as questões a procurar a projeção ou procurar qualquer tipo desses assuntos para desejos pessoais, para conceitos pessoais. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais a gente procurar algo com o intuito de pensar somente em si, com o intuito de pensar somente no seu bem-estar ou em algo que você quer muito, que você deseja muito, é quando a gente anula o outro, a gente anula qualquer outra possibilidade e aí a gente se fecha dentro do nosso próprio mundo e da nossa própria vontade. E isso vai inclusive atrapalhar, a possibilitar qualquer experiência com a projeção astral. Sempre que eu comento com as pessoas para quando buscarem projeção, buscarem técnicas, livros e qualquer assunto relacionado à projeção, de que se libertem das vontades pessoais, de curiosidades, libertem-se principalmente dos medos, das crenças, porque isso tudo vai ser um fator limitador para que você tenha as experiências. Eu nunca, em momento algum, eu procurei a projeção para encontrar com alguma pessoa querida, algum ente querido, mas quando existiam essas possibilidades, quando essas oportunidades apareciam, elas apareciam por si só. E eu acredito até que o meu desapego, vamos chamar assim, o meu desapego de não buscar a projeção pura e simplesmente como algo pessoal, é que abriu esse leque e possibilitou com que eu fosse levada para esse tipo de experiência com alguém próximo. Bom, eu me recordo que antes de eu ter essa experiência com a projeção astral, eu tive um sonho muito lúcido, aqueles sonhos assim, e nessa época eu não conhecia a respeito da projeção astral, não sabia nada sobre a projeção, não sabia que isso é algo natural, comum, que ocorre com todos nós enquanto dormimos, mas eu tive esse sonho muito lúcido no dia do enterro de uma pessoa muito querida. Logo após o enterro, à noite eu dormi e tive um sonho de que eu estava na casa dessa pessoa e ela estava lá, deitada na cama dela. E eu estava lá conversando com ela. Eu estava perguntando para essa pessoa se ela tinha noção de que ela estava desencarnando. E ela me respondeu que sim. Ela me respondeu, inclusive, que ela estava vendo uma pessoa que ela conhecia e que já tinha desencarnado. Ela me respondeu, estou vendo, inclusive, fulano. Eu tenho ciência disso, sim. E aí eu me recordo que eu continuei conversando com ela sobre isso, falando com ela que não era para ela ter medo, que era algo muito natural. Mas o que ocorreu foi que eu abri a lucidez dentro desse sonho, sonho entre aspas, porque hoje em dia eu vejo que não foi um sonho, hoje em dia eu vejo que eu me projetei e fui lá. Mas quando eu abri a lucidez ali, eu me questionei, porque é real, você está ali no extrafísico, é real, você sente aquilo como você sente essa realidade aqui. E, na verdade, até você sente muito mais realidade lá do que aqui. E quando eu abri a lucidez ali, eu questionei, eu pensei assim, gente, mas nós acabamos de sair do enterro dessa pessoa e eu estou aqui agora conversando com ela. Quem está aqui se nós acabamos de enterrá-la? Então eu comecei a fazer um pouco de confusão entre a realidade e o que estava acontecendo ali no extrafísico. Até mesmo porque na época eu não conhecia nada desses assuntos de projeção. Mas quando eu questionei isso e perguntei essas coisas assim, passou um tempinho, eu acordei e
acordei com aquela sensação, pensando, nossa, mas a pessoa estava lá. E aí eu fiquei pensando, será que ela voltou para casa? Será que ela está na casa? E isso ficou comigo, né? Eu sempre, quando eu me recordava dessa pessoa, sempre eu fazia preces, fazia oração por ela, de que ela estivesse bem, independente de onde ela estivesse. E aí, no início desse ano, eu tive uma experiência muito forte, muito profunda com essa pessoa, e foi uma experiência de projeção astral. Eu me recordo que eu já vinha há algum tempo sem ter experiências lúcidas, sem abrir a lucidez lá fora com a projeção. E nesse dia, eu tinha voltado a fazer técnicas de projeção, tinha voltado a fazer meditações, tudo propiciado para ter experiências com a projeção. Eu lembro que eu recordo, no início desse ano eu estava com uma rotina um pouco desajustada, porque eu estava viajando, eu estava no Brasil. Então, a partir de uns 2 dias que eu voltei numa rotina propiciada a ter as projeções, eu tive essa experiência. Eu abri a lucidez, eu já estava na cozinha da casa dessa pessoa. E lá na cozinha, eu abri a lucidez ali, eu estava sentada na mesa, na cadeira, e eu levantei e fui andando em direção à sala. Quando eu cheguei na sala, eu encontrei com 2 outras pessoas encarnadas, que acredito estavam ali projetadas também, só que essas 2 pessoas não se recordam dessa situação. Eu encontrei com essas 2 pessoas ali na sala da casa dessa minha amiga, que já tinha desencarnado, e quando eu encontrei com essas 2 pessoas, que também são conhecidas dessa minha amiga, são pessoas muito próximas também dessa minha amiga, eu comecei a falar como se a minha amiga estivesse ali. Eu sabia exatamente o que eu tinha que falar. E eu comecei a falar com ela. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Fale comigo. E eu não falei muito. Eu senti de virar. E eu vi atrás, no sofá, assim, sentadinha lá no sofá, essa pessoa. Essa pessoa que tinha desencarnado e que eu tinha ficado naquela dúvida se ela estava ou não ali na casa. E aí ela me olhou, ela já estava bem melhor do que no dia que ela tinha desencarnado, porque ela desencarnou bem doente e ela já estava com uma fisionomia bem melhor. E ela me olhou, quando eu olhei assim e a vi sentada ali, eu sentei do lado dela e a abracei muito forte e falei, eu sabia que você estava aqui. E aí eu falei com ela, eu sei que eu estou aqui. Eu sei que eu vou me lembrar de tudo isso aqui na hora que eu acordar. E nesse momento, quando eu falei isso, ela não entendeu. Até mesmo porque foi uma pessoa que nunca teve nenhum contato com esse assunto de projeção astral enquanto encarnada. E ela ainda estava ali, né, com a consciência da última encarnação que ela teve, então ela não entendeu nada. Ela fez um olhar assim para mim. Aí eu falei com ela que aquilo não tinha importância, que eu estava falando não tinha importância. E eu me emocionei muito, muito. E ela virou para mim e falou assim, eu sei que você sempre pensa em mim. Eu sei que você sempre reza por mim. Eu sei que você sempre pensa em mim. Eu sinto isso. Foi lindo nesse momento. Eu me emocionei tanto que eu perdi um pouco a lucidez. Eu não conseguia tanto ouvi-la mais. E aí eu pensei na hora, eu estou me emocionando muito e eu estou perdendo a lucidez. Forcei para me manter equilibrada, para não perder a lucidez, para não me emocionar tanto. Voltei para a experiência e falei com ela. Falei, olha, você está aqui na sua casa, mas você não precisa estar mais aqui. Eu sei que você estava com muito medo, eu sei que você estava com muito receio e que você queria muito melhorar, muito. Na hora, ainda bem que eu não me emocionei igual eu estou me emocionando agora,
porque senão teria perdido aquele momento ali, porque aquele momento eu tenho certeza que foi um amparo espiritual, só que um amparo espiritual com uma pessoa muito próxima a mim. E aí eu me recordo que a gente levantou e eu fui levando ela em direção a um quarto que tem, a porta fica de frente assim para a sala. E eu fui levando ela em direção a esse quarto e falei com ela: tá vendo essas coisas que estão aqui? Tá vendo todos esses móveis? Tá vendo tudo isso? E eu lembro que eu encostava a mão assim nos móveis. E aí eu falava com ela: e tudo isso aqui é material. Você não está mais aqui, você não precisa mais disso. Tudo isso é matéria. Me recordo que nesse momento, quando eu falei que tudo isso é matéria, eu me questionei mentalmente. Eu pensei: será que eu estou correta de estar falando com ela que tudo isso é matéria? Porque eu estou aqui projetada. Aí, rápido me veio a resposta de que sim, que ela estava ligada muito à casa pela questão do medo. Então, por mais que fosse uma matéria etérica, era uma matéria que não era mais necessário ela continuar ali, naquele mundo que ela cria, que ela achava como seguro. Então eu fiz exatamente isso. Eu falei com ela de que ela não precisava mais estar ali, de que ela podia já se sentir segura para seguir o caminho dela. E eu fui falando isso: tudo isso é matéria, você pode se sentir segura e pode caminhar, seguir com a sua existência. Você não precisa mais continuar aqui. Eu sei que você voltou para cá por conta do medo, mas você não precisa mais continuar aqui. Me recordo que essa foi a última fala, olhando para o rosto dela. E aí eu acordei. Nossa, essa pessoa realmente está na casa. Mas acordei muito, muito, muito agradecida. Agradecia e agradeço o tempo todo por essa experiência. Não foi a única experiência com essa pessoa muito querida minha. Tive a oportunidade de participar de uma outra experiência muito linda com ela, que eu vou relatar para vocês nos próximos vídeos. Grande abraço a todos, sempre muita paz, muita luz no coração. Não cedam ao medo. Sempre, sempre, sempre escolham o amor. Sempre, de forma alguma, cedam ao medo. E é importante repassar esse tipo de conhecimento para frente. A morte é algo comum. A morte acontece com todos nós. Só que a morte não é o fim. É apenas um início de uma nova etapa, de um novo ciclo. Começarmos a enxergar a morte dessa forma é algo que vai nos libertar do medo e passar a transmitir a nós amor, paz, tranquilidade. Eu me recordo que eu fiquei durante muito tempo me sentindo um pouco chateada de não ter conversado exatamente assim com essa pessoa antes dela desencarnar. Mas a maravilhosidade dessa grande consciência que está em tudo é que nós temos a possibilidade de, mesmo não estarmos no mesmo plano que o outro, nós temos a possibilidade de ir lá, de contatar essa pessoa, de falar, de explicar e também de receber o carinho e o amor dessa pessoa. Grande abraço a todos, paz e luz no nosso coração, sempre.